Sobrepeso e obesidade é um assunto muito importante, porque simplesmente dieta e atividade física não resolvem o problema da obesidade. Em primeiro lugar, as pessoas acham que obesidade é um problema simplesmente estético. E não é. A obesidade é uma doença muito grave. Ela é causadora de cerca de 50, 60 comorbidades, que as pessoas chamam, que são doenças ocasionadas por obesidade, como, por exemplo, AVC, problemas cardíacos, câncer, diabetes. E as pessoas não percebem isso. É importante, muito importante, essas informações mais amplas, mais profundas com relação à obesidade. Dieta e atividade física não resolvem? Não resolvem. Não é um problema a obesidade, não é um problema simplesmente estético. Para vocês terem uma ideia, 7 entre 10 mortes no nosso país, 7 de 10 pessoas que morrem, 7 morrem em consequência de doenças cuja obesidade é a principal causadora. Outro assunto importante, 95% das pessoas, de uma certa forma, conseguem emagrecer, recuperam o peso novamente, no máximo em 1 ano e meio, 2 anos. Portanto, é muito importante vocês compreenderem por que simplesmente dieta e atividade física não resolvem o problema da obesidade. Aqui na clínica da obesidade, de 100 pessoas internadas, nós temos em média 80 mulheres e 20 homens. Mas existem mais homens obesos e com sobrepeso do que mulheres no Brasil. Então é importante, todas essas informações que vocês vão receber agora podem salvar a sua vida, podem salvar a vida do seu marido, do seu filho, da sua mãe, da sua família. É importante que você difunda essas informações também. Por que então dieta e atividade física unicamente não resolvem o problema da obesidade? Por que, Thalita? Primeiro, acho que é importante entender a diferença entre perder peso e emagrecer. São duas coisas muito diferentes. Para perder peso, muita gente conhece alguma estratégia para perder peso. Já fez alguma dieta, já fez alguma restrição de alimento e acabou perdendo peso. E recuperou de novo depois. Por que isso? Porque emagrecer é um processo muito mais complexo. Quando nós falamos em dieta para perder peso, normalmente se fala em restringir calorias, diminuir a quantidade do que se come. Mas não se fala na qualidade dessa dieta, do que é que está se ingerindo. Então isso pode fazer com que a pessoa perca peso, mas depois, quando termina esse processo, porque ele tem dia para começar e um dia para terminar. Quando a pessoa acha que atingiu o peso que queria, ela volta aos antigos hábitos, não sabendo como é que vai administrar essa alimentação de uma forma mais saudável e acaba retornando ao peso antigo. Então isso sim é perder peso. Agora emagrecer é um processo que envolve uma reeducação alimentar, envolve um entendimento sobre o que você tem que mudar na sua vida e isso envolve muito a questão de o que eu estou fazendo agora com a minha alimentação. Porque emagrecimento de verdade envolve mudança de hábitos, envolve você não fazer uma dieta. Porque muitas pessoas perguntam qual é a melhor dieta para emagrecer e eu digo que é aquela que você consegue levar para a sua vida inteira. E não simplesmente uma mudança que você faz temporariamente só para perder peso. Se você não consegue manter isso para a sua vida como um estilo de vida, então você está simplesmente fazendo uma dieta para perda de peso, mas não para emagrecimento. Ô Thalita, falar de dieta é falar de algo que parece que é punição, né? Nossa, estou sofrendo porque eu estou de dieta. Então esse termo que é usado bastante, né, fora, a gente tenta reverter ele para uma questão de reeducação alimentar, que é o que você falou, né? Algo que eu vou fazer o resto da minha vida. E não que seja ou alguma coisa da moda, né? Como as dietas são trabalhadas, a dieta de moda, e aí a gente faz, quando termina de perder o peso, e volta de novo. Então a gente precisa entender, né, mudar essa palavrinha. Acho que é muito importante também a nível de uma reprogramação mental que o Jorge vai falar, que a gente possa estar substituindo a palavra dieta por uma reeducação alimentar, que é algo bem mais, né, que perdura aí a longo prazo e que vai manter, sim, o meu corpo magro, meus pensamentos, minhas emoções. Exatamente. Jane, então me diga uma coisa, você que é psicóloga, por que então que
no fim de um ano, 2 anos, as pessoas perdem peso 95%. Uma pessoa somente consegue manter em 20. 19 pessoas em 20 voltam a engordar. Por que acontece isso? Quando eu realizo uma perda de peso apenas para manter-se magro, por uma questão de aparência, eu estou resolvendo apenas um efeito, né, do excesso de peso ou da obesidade. O efeito é esse corpo, né, cheio, gordo e que eu emagreço. Mas eu tenho que ir na causa que veio disso. Enquanto eu não for buscar, né, por que eu tenho esses comportamentos, por que eu utilizo o alimento para ter prazer, por que eu busco, né, esses processos de excessos. Enquanto eu não for na causa disso, eu vou sempre estar retornando, né, ao estágio anterior, que é o de estar com excesso de peso e obesidade. É óbvio. Então a gente tem que focar nas causas, principalmente, Sr. Jacques, para que a gente possa estar mantendo aí, né, esse peso perdido com, mais uma vez, o reforço que a Thalita colocou, das mudanças, né, de hábitos, de estilo de vida, a nível de comportamento, tanto emocional, como mental, como alimentar. Então, uma mudança de vida para que a gente possa estar, assim, aí mantendo isso. Mas, ô Jorge, por exemplo, se a pessoa disser para você assim, eu vou comer de tudo, só vou reduzir a quantidade, ele consegue emagrecer? Obviamente não. Primeiro porque a gente tem que perceber que a obesidade, o ganho de peso, ele se refere a muitos aspectos que não são considerados. Porque na medida que você diminui a quantidade do que você come, mas mantendo o que você come, você simplesmente está mantendo o comportamento e tudo aquilo que está ligado àquele tipo de alimento. E gradualmente ele vai voltando, né, com o tempo, né? Sim. Não, hoje é sábado, eu vou comer um pouquinho mais, né? Segunda-feira eu começo novamente, né? Sim. Vou abrir uma exceção, que eu sou filho de Deus. Eu mereço, né? Eu mereço. São todas as justificativas, né, que as pessoas acabam dando a si mesmas para voltarem ao padrão anterior. Então é importante entender que é um dos aspectos que são poucos considerados, inclusive pelos profissionais, né, que é o aspecto do condicionamento, da programação que esse sujeito tem ali enraizado desde a sua infância. Porque nós somos seres culturais, nós somos seres sociais, né? E toda a relação que nós temos com o mundo, nós de alguma forma vamos condicionando, né, comportamento, atitude, forma de lidar com as coisas da vida. Então, tudo que você na verdade faz hoje, de alguma maneira, foi aprendido, muitas vezes de forma nociva. Então, essa nocividade que é importante na relação com o alimento, que é importante, na verdade, trabalharmos. Então, entra os aspectos emocionais, entra os aspectos de comportamentos que são repetidos e que se transformam em um hábito, portanto, você acaba ficando dependente, né, daquilo ali. Portanto, a dificuldade, muitas vezes, em manter uma mudança, porque você tem que trabalhar esses aspectos da programação da sua cabeça, da sua mente, né? Portanto, aqui na Clínica da Obesidade, nós trabalhamos o conjunto desses aspectos, que todos eles unidos, por conta da equipe, né, transdisciplinar, cada um com a sua especificidade, mas tudo isso sendo reunido num todo, que é no resultado de você aprender a manter-se emagrecidamente saudável. Então, Fábio, e por que a pessoa recebe da sociedade todo um comércio pré-definido com relação à obesidade, né? Vende-se para as pessoas na rua aquilo que é mais importante, que é mais saudável, né? E como é que ela vai escolher o que vai comer? Baseado em quê, Fábio? Imagine só, como é que ela vai escolher realmente aquele alimento que faz bem para ela e que vai realmente levar ela a manter o peso? Como é que funciona isso? Sr. Jacques, primeiro, nós somos seres individuais e seres coletivos, né? A neurociência já estuda isso há muitas décadas, inclusive, e tem muita facilidade em entrar em partes dentro da consciência da gente. Por exemplo, onde eu não estou atento, onde a minha consciência não está presente aquela parte do subconsciente que Jorge falou. Essa parte, ela está cheia de condicionamentos que vêm da mídia, a partir da televisão, das revistas, as pessoas repetem hábitos, repetem palavras, né? Repetem. Atitudes, né? Isso. Por isso que é muito importante, e falando em relação ao que Jane falou também, a dieta tem realmente essa
Tem um estigma aí na palavra de punição, né? A dieta é uma coisa que precisa ser abolida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós precisamos perceber o mundo de outra forma. As pessoas chegam para um tratamento de obesidade. Eu tenho um problema com obesidade. Por que você tem um problema com obesidade? Porque eu como demais. Tá, mas por que você come demais? Aí as pessoas já não sabem responder. Só porque eu gosto, então eu estou restrito àquele prazer momentâneo. É só porque você gosta? Tá. Eu estava uma vez conversando com um amigo em uma reunião e esse amigo me disse bem assim: nós somos como crianças. A criança vê a água e pensa que a água sai do bebedouro. A água, será que ela somente sai do bebedouro ou tem algo a mais aí por trás disso? Até onde chegaremos a água? Não vem pela encanação que chega no bebedouro. Então nós ficamos somente com o efeito da coisa, como sintoma. E a obesidade tem um sintoma muito fácil de ser percebido. Qualquer pessoa se sente obesa se olhando no espelho, né? Ô Fábio, o problema da obesidade é a comida? Não. O problema da obesidade é a boca desregulada? Também não. O problema é o cérebro que comanda a boca e o cérebro que, de uma certa forma, é comandado por todos esses processos sociais de mente coletiva, de condicionamentos sociais. Como funciona isso para o público? É preciso que ele fique alerta com relação a isso, né? Ele não pode ser condicionado. Como funciona isso, Fábio? Isso. A vida ela vai proporcionando vários momentos para reflexão. Geralmente nós conseguimos refletir quando precisamos ter vantagem diante de um problema, por exemplo, né? Obter vantagem diante de um problema. Olha, esse problema está me gerando dor, ou essa doença, como no caso da obesidade, né, está me gerando dor. Então talvez eu perceba agora de outra forma a obesidade, ou minha relação com a comida, e por aí vai. Nós precisamos estar muito atentos a uma transformação. Essa transformação ela vem através da autoobservação, principalmente. Eu preciso saber onde eu estou, para onde eu quero ir. E não é simples, está tratando a obesidade somente fazendo essa relação com a comida. Uma reeducação alimentar isolada, ela geralmente não resolve o problema. Ela vai ser fracassada. Fracassada. Como é que as pessoas escolhem as comidas? Como uma criança escolhe o que vai comer numa cantina de colégio, Thalita? Como uma pessoa escolhe o que vai comprar? Baseado em que, Thalita? Muito bem. Existem as sugestões que são vistas nas propagandas de televisão, os personagens infantis que se usam nas embalagens de alimentos industrializados, e toda uma questão social também. O que é que eu estou vendo na mídia social, o que é que as pessoas que estão ao meu redor estão consumindo. Então isso tudo vai influenciar na decisão, no final das contas. Mas a indústria de alimentos ela tem um papel muito importante nessa decisão. Eles têm um trabalho muito forte de conseguirem captar essas decisões a partir da formulação dos ingredientes dos produtos, das embalagens que são atraentes, as cores das embalagens. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais obeso do mundo, se nós observarmos o consumo alimentar dos americanos, mais de 60% da alimentação deles é proveniente de alimentos industrializados ou ultraprocessados, que são aqueles alimentos que quando você olha o rótulo atrás e vai ler a lista de ingredientes, você não consegue identificar nem a metade dos ingredientes que estão ali. Você consegue ler nomes que são tão difíceis de falar que você não consegue nem pronunciar. Então, esses alimentos, eles contribuem de uma forma muito negativa. Eles não têm nutrientes nenhum. Eles oferecem uma quantidade de calorias muito grande. A pessoa vai comer, vai ingerir uma quantidade de calorias muito maior do que ela deveria, mas em termos de nutrientes mesmo, que é o que o corpo precisa, não vai ter quase nada. E isso vai criando uma deficiência no organismo de nutrientes, onde a pessoa acaba ficando obesa e se torna desnutrida, porque ela não tem diversos nutrientes no organismo. E o corpo da gente, ele pede esses nutrientes. Ele vai pedir para você comer mais, para você suprir esses nutrientes que estão faltando. Isso vai gerando um ciclo de compulsão. Então a gente entra num ciclo de compulsão simplesmente porque existe uma desnutrição mesmo dentro da obesidade. Você falou que os Estados Unidos é o país mais obeso do mundo, né? 76% da população dos Estados Unidos está acima do peso. Mas agora aqui no Brasil nós temos 63% dos brasileiros acima dos pesos. 132 milhões de brasileiros, da nossa população de 200 milhões de habitantes,
ou é obeso ou está acima do peso. E 43 milhões de brasileiros estão doentes, com obesidade grave, morrendo de alguma doença. Você imagine, a indústria alimentícia, ela produz o que convém e o que vende. Compete ao povo, ao cidadão, escolher o que vai comer. O que você acha disso, Jorge? Pois é. Tem um caso bem interessante, que é de um sujeito que ele morreu com 444 quilos e com 44 anos. E teve acesso a uma imagem dele com 18, 19 anos, que estava mais ou menos aí num sobrepeso, obesidade 1. Talvez se apresentasse uma imagem como aquela que simplesmente ele se veria em torno de 30 anos depois, 25 anos depois, ele provavelmente diria: isso só acontece com os outros, né? Eu tenho controle. Então é importante entender que a gente precisa estar atentos, porque como o Fábio trouxe, né, e como a Thalita também completou, que a indústria, eles sabem como a gente funciona. Portanto, tudo que eles utilizam é para nos tornar viciados em seus produtos, né? Quando a Thalita trouxe que esses alimentos são escassos em nutrientes, eles são riquíssimos em poder viciante, em tornar você dependente desses alimentos, né? Então é importante que nós saibamos como eles também funcionam. É importante que nós saibamos como nós também funcionamos e o que eles utilizam, né, desse contexto para nos viciar, para nos sequestrar, para nos tornar dependentes, né, de seus produtos. Então é importante a gente entender que o universo da obesidade, o universo do sobrepeso, ele passa por todos esses itens que precisam ser observados, trabalhados, modificados, para que você tenha uma verdadeira transformação, na medida que você faz uso de tudo isso que nós temos para oferecer para você. E a gente se preocupa muitas vezes com a dengue, o sarampo, a gente faz várias campanhas. Campanhas de tudo, né? De Sarampo, tudo, gripe, mas a gente não mas faz... obesidade não. Não. É o que mais mata, gente. Né? Tudo isso somado, muito mais, né? É uma forma da gente refletir acerca disso. Por que não se fala? Né? Se ela mata tanto, e se ela está aí ocasionando tantas mortes, tantas doenças, por que a gente não fala? Por que a gente não previne? Por que a gente não cuida dessas pessoas? É para que se possa refletir mesmo, para que a partir daí, né, Fábio, a gente possa estar mudando. Porque não adianta só um grupo querer mudar, a gente tem que conscientizar o todo para que esse todo mude. Ô Jane, eu estive por mais de uma oportunidade participando de congressos que tratam da obesidade, e você já esteve também, inclusive nós fomos juntos, né? Patrocinado pela indústria do refrigerante. Como é que é isso? Como é que eu vou tratar a obesidade e síndrome metabólica sendo patrocinado pelo refrigerante? Como é que isso acontece? Jorge estava falando nesse instante pela questão do vício. Ô, Fábio, a situação é tão incrível. Por exemplo, aqui na clínica da obesidade, 80% dos obesos são subnutridos. Eles são subnutridos, têm subnutrição. Por que isso, Fábio? Quer dizer, eles comem demais produtos com alto valor calórico e baixo valor nutritivo. Então o organismo diga, está faltando, coma mais, coma mais. Então o indivíduo ganha peso e fica subnutrido. Thalita falou da compulsão e afeta o cérebro, né? E aí, Thalita, como é que a pessoa vai saber então o que nós devemos comer finalmente, afinal? Isso é uma questão bastante delicada, né? Quando a gente vê o que tem de propaganda, a gente nunca vê nada relacionado a coisas saudáveis de verdade. O que é saudável de verdade? É o que o meu organismo precisa. Então, quando a gente volta para os alimentos que vêm da natureza, eles têm exatamente o que o nosso corpo precisa, de uma forma completa. Quando a gente analisa, em alguns estudos, a função de um nutriente, o que é que ele traz de benefício, não se compara com o benefício que ele tem dentro do alimento de nossa forma completa. Então não adianta pegar um nutriente específico, colocar numa cápsula e tomar e achar que isso vai resolver o problema dessa subnutrição, porque não vai. A interação desse nutriente com os outros elementos que tem nesse alimento natural, ela vai fazer com que essa absorção desse nutriente seja mais eficiente, com que o meu organismo ele trabalhe de uma forma mais eficiente, absorva melhor esses nutrientes e fique realmente mais saudável.
Então a gente não vê isso, a gente vê alimentos industrializados, fortificados com uma vitamina, com outro mineral, e não vê essa complexidade toda. É impossível fazer isso dentro da indústria. Mas a natureza ela já traz isso pra gente. Agora, o consumo de vegetais, de frutas, legumes, verduras é muito baixo na maioria dos países. No Brasil mesmo, aquela relação de consumo de alimentos industrializados, ela está hoje passando de 25% e ela só não é maior como é nos Estados Unidos porque a gente consome arroz e feijão. E de agrotóxicos potentes que têm efeitos comprovados na causa de câncer, alergias alimentares, alergias de diversas formas, problemas respiratórios. Esses agrotóxicos, eles têm uma influência muito direta na saúde das pessoas. Muitas vezes as pessoas não associam problemas de saúde de repente a um consumo excessivo disso. Sim, né? Claro. Mas é porque não se fala. Não se fala, Mas não existe essas educação. informações deviam ser fornecidas nas escolas, né, Jane? Nas escolas as pessoas aprendem tantas coisas que nunca vão usar. Mas alimentar-se bem, geralmente as pessoas usam de 3 a 5 vezes por dia, elas não recebem nenhuma informação. Por que será isso, Fábio? Para manter tudo do jeito que está, né? Estabelecido. Então existe todo um processo, né, de desconhecimento proposital de tudo isso. Né? Como então nós temos que resolver o problema, Thalita? E Olha, agora? Então nós estamos no meio de tudo isso aí agora. Eu quero resolver o problema de obesidade e quero ser saudável. O que eu tenho que fazer então? Existe uma regra bem simples. O consumo de orgânicos é a primeira coisa que a gente tem que pensar para fugir da questão dos agrotóxicos. A gente fala que o equilíbrio entre os nutrientes dentro desse grupo de alimentos de origem vegetal, a gente considera as cores desses alimentos para equilibrar a maior quantidade de nutrientes possíveis. A gente trabalha com o verde, o branco, o amarelo, o laranja, o roxo e o verde. São cores que a gente, distribuindo no nosso dia a dia essas cores, a gente consegue ter uma quantidade de nutrientes bastante eficiente. Se sugere que as pessoas deveriam consumir em torno de 400 gramas de frutas, legumes e verduras todos os dias e que o fato de você estar consumindo um alimento de origem vegetal que está te nutrindo vai estar tirando de você a oportunidade de você consumir um alimento industrializado. Então é melhor que você consuma um alimento natural que vai oferecer o que você precisa de verdade no lugar de você comer um alimento que não vai te trazer nada. Mas, Jorge, eu vou comer o que eu não gosto? Eu prefiro viver menos, mas viver prazerosamente, comendo aquilo que eu gosto. Vou ficar infeliz agora, comendo coisas assim que eu não estou acostumado. E agora, como é que você resolve isso? As pessoas realmente, elas não percebem isso porque nós somos imediatistas, né? Então, assim, as pessoas não percebem porque, de uma forma ou de outra, elas buscam sempre satisfação imediata, né? Então, essa frase é uma frase clássica, né? Mas como ao mesmo tempo não tem de clássico, vamos dizer assim, absolutamente nada, de você saber, a partir dessas informações todas que nós estamos passando agora, de perceber que tudo isso, que o viver prazerosamente pode levar você a um desprazer muito grande de ser agente da sua própria doença, agente da sua própria destruição. Obviamente que você não vai perceber isso imediatamente. Nesse momento, talvez muitos não percebam, mas acredito que tudo que nós estamos falando pode realmente facilitar uma reflexão sobre tudo que você já tentou fazer para poder emagrecer, para poder ter ganho de saúde. Todos nós queremos muitas coisas, né? Queremos ter saúde, né? Queremos ter conforto, mas o que efetivamente você está fazendo para a sua verdadeira saúde? Quais são as providências, né, que vocês estão tomando para, de alguma forma, tornarem-se proativos, agentes da sua própria saúde? Quando Jane traz, e quando algumas pessoas trazem sobre trocar a ideia de dieta por reeducação, me faz pensar que, na verdade, pressupõe a ideia que se tem de que quando a gente reeduca, a gente está educando novamente. Mas muitas vezes nós precisamos ser verdadeiramente educados na relação com o alimento, né? Uhum. Então, talvez a gente precise muito mais de trabalhar com o processo de educação alimentar, nutricional, para nós estabelecermos uma relação mais verdadeira com isso que vai determinar não só a nossa evolução biológica, porque nós somos verdadeiramente o que comemos, né? A gente tem que entender isso, que nós somos uma estrutura bioquímica que é determinada pela sua decisão daquilo que você coloca na sua boca.
né? Nós estamos também uma estrutura psíquica que é determinada pela nutrição mental. Então, por isso que a gente tem que entender que não só a escolha de um alimento natural, adequado, mas sim trabalhar esses aspectos do que leva, de repente, você a preferir, a desejar, a, de alguma forma, comer esse tipo de alimento. Então, isso se faz necessário também. Essa escolha do alimento também, muito em função da questão do temperamento, né? A gente pode estar um dia debatendo acerca disso, acho que é importante. É importante. Agora, sendo objetivo para o nosso público, dieta e atividade física deve existir. A pessoa tem que saber escolher o que come, tem que saber fazer atividade física, é muito importante para o corpo, mas nós devemos deixar de fazer isso? Não. Mas então o que nós temos que saber? Primeiro, ter um conhecimento básico de tudo isso que nós falamos aqui agora. Sendo, portanto, tentando ser objetivo para o nosso público, deve-se, evidentemente, fazer exercício. Se nós levarmos em consideração que dieta, né, nós pensamos o que vamos comer antes de nos alimentar, a palavra dieta está correta também. Eu tenho uma boa dieta, né? Os frutas, legumes, verduras, cereais, alimentos saudáveis fazem parte da minha dieta diária. Agora, é importante então o quê? Vamos fazer aqui nós todos um resumo para o público, né? As pessoas primeiro têm que ter essas informações todas. Elas não podem, de uma certa forma, desconhecer tudo isso. Não é, Dalita? Sim. Compreender também a sua relação com o alimento. Como é que você se alimenta? Você se alimenta quando você está ansioso? Você se alimenta para poder tratar de alguma lacuna emocional, exatamente. E quando eu sentar à mesa, eu vou escolher o meu alimento baseado em quê? Exato. Eu como o que eu gosto. E o que você gosta? Você gosta de coisa que te mata? Você gosta de coisa que te dá uma sensação rápida, mas te causa problemas terríveis? Você gosta, afinal, de quê, Fábio? O que a pessoa gosta? O que é gostar? Ter prazer. E o prazer, geralmente, nós... Mas que tal o prazer de estar saudável, de ser inteligente, de evitar a própria morte e ter conhecimento de como ele funciona e o prazer de dizer, eu estou autossuficiente? Não é um prazer muito grande? Isso, agora, sem dúvida. Como trazer isso, né? Sem dúvida, como é que a pessoa vai ter consciência disso? Porque, geralmente, a dor é que vai permitir essa reflexão. Eu estou sabendo de tudo isso e, além do mais, vou livrar meu filho dos mesmos erros, Sim. a minha família dos mesmos erros. Sim. Eles não vão passar por tudo que eu passei. Será que a pessoa não se sente feliz, não tem prazer disso, não? O que você acha? Se sente, seu Jacques, mas no caso, é como o Jorge falou, né? Essa questão das nutrições psíquicas vão determinar também as outras nutrições. E vice-versa, né? O imediatismo da gente é uma coisa que a gente precisa observar bastante. Essa relação de causa e efeito e essa relação do tempo. O ambiente que nós vivemos influencia no que nós comemos? Sem dúvida. Totalmente. Sem dúvida. Totalmente. Você vai num bar, você vai num local primitivo, você vai comer o quê? Chegando lá, uma salada? Como é que funciona então? Né? Quer dizer que a obesidade é uma doença crônica, né? Psicológica, física, biológica, Sim. Psicológica Social. E social. Biopsicossocial. A Organização Mundial de Saúde diz isso. Exatamente. Exato. Não é verdade? Exato. Então, você não resolve o problema de uma forma só biologicamente, né? E nem psicologicamente. Você tem um lado social te influenciando, te informando errado, né? Do qual você não pode deixar de participar e te influenciando na escolha do seu alimento. E agora, tudo isso está muito complicado para o público? E o mais importante, para você conseguir manter esse padrão, um padrão melhor de alimentação, você precisa também atuar no meio familiar. Porque se a família não se sente também, não vai adiantar. Porque é um estímulo muito grande, né? E a família, por mais que você diga, eu estou numa dieta bacana, fiz minha reeducação, mas assim, a família vai, o tempo todo tá ali, mas é só hoje, um pouquinho, meu padrão é esse, a vida toda a gente fez isso, e agora, então assim, você termina sendo chata, a família começa a te isolar, então assim, é necessário chamar essa família também, que você possa... Quer dizer, é uma missão, não é, Jane? Não é um problema só nosso, né? Nós temos que despertar essa consciência nos nossos semelhantes, nas pessoas que nós amamos, não é verdade? Exatamente.
E as pessoas não percebem isso, né? E como nós devemos, então, proceder? Vamos com relação à nossa família. As pessoas dizem assim, não, vou comer isso é coisa, eu não quero saber disso não, estou acostumado com isso, que coisa horrível. Como é que nós devemos resolver esse problema em família, então? Sendo proativo, né? Levar para a família as informações, as né? informações de que você possa. E as criancinhas, será que elas sabem disso? Né? As crianças não sabem, mas quando você sabe, você começa a atuar também, né? Desde pequeno. Quando o Jorge falou, reeducação, mas assim, eu escuto muito, para meu filho eu dou a frutinha, a raspadinha, eu dou sempre o melhor alimento para ele, e meu filho sempre come saudável. Aí eu falei, mas vai chegar um tempo em que você vai parar de fazer isso, ele vai entrar no meio ali da família, então ele vai comer junto com a família. Por que a criança pequenininha é aquela frutinha, a comida toda separadinha? Por quê? Porque eu como péssimo, eu não quero dar isso para o meu filho. Mas depois o filho entra no meio do todo, né, da família, se agrega ali e aí começa todo o ciclo de novo. Vai repetir os então, problemas. ele já foi educado na alimentação, só que esquece. Né? Mas o problema maior é toda essa indústria alimentícia processando. Para vocês terem uma ideia, em 1975 nós tínhamos 8% da população. Se a população do Brasil fosse 200 milhões de habitantes, nós teríamos 16 milhões de pessoas acima do peso. Hoje nós temos 130 e tantos milhões de pessoas acima do peso. Então vocês vejam, a obesidade está crescendo. A previsão é que ela triplique nos próximos 8, 9 ou 10 anos. Então vocês imaginem onde nós vamos chegar. Não é? Então, pessoal, como é que nós vamos resolver esse processo, finalmente? Para o público, resumindo tudo isso, explicando aí, você quer iniciar o tratamento? Vamos iniciar por onde? Fazendo o quê? Jorge, ajude, vamos ajudar o público nesse ponto. Você vê objetivos. Primeiramente, entender, como o Sr. Jacques trouxe, que a atividade física e dieta não funcionam, desde que elas não venham, né, esses entendimentos venham também, junto com todo esse entendimento que nós apresentamos para você. Então é importante que você mude, né, padrões, né, esses padrões de condicionamento. É importante que você contemple outros elementos que vão, na verdade, contribuir, não só, muito provavelmente, para você talvez voltar aos padrões anteriores, mas também todo esse entendimento sendo apreendido, é quando você aprende com significado, com entendimento mais amplo, de manter você no caminho adequado, ou seja, mantendo esse emagrecimento saudável, porque você passa a considerar todos os aspectos e ser um agente proativo, aquele que vai interferindo, né, na dinâmica da sua própria vida, interferindo na dinâmica das pessoas que de alguma forma estão no seu entorno, como o Johnny trouxe aqui, a importância da família. É importante que nós entendamos como a nossa família funciona, né? Qual o padrão da sua família, né? Baseado em que esse funcionamento se dá. E também, a partir daí, você deverá se perceber qual o padrão do meu funcionamento a partir do funcionamento dessa família, a partir do funcionamento da sociedade, a partir do funcionamento das indústrias, ou seja, este entendimento mais amplo vai fazer com que você se torne cada vez mais empoderado para poder lidar com essas coisas e manter o equilíbrio no tocante à obesidade e, com certeza, em muitas outras coisas que talvez venham a contribuir de forma nociva na sua vida. Portanto, a Clínica da Obesidade ela oferece este programa, né, mais amplo, por conta justamente desse dado alarmante de que a cada ano o índice de obesidade aumenta, né? Por que aumenta? Porque precisamos colocar em prática coisas que a gente observa como importante e que muitas vezes os modelos de tratamento que existem por aí não colocam isso em prática. Então, portanto, a gente precisa fazer com que esse conhecimento ele se torne um conhecimento propenso a fazer com que você entenda e que verdadeiramente possa assumir uma mudança significativa na sua vida. Thalita, as pessoas precisam ter responsabilidade, então, né? Sim. O nosso corpo, a nossa saúde, né? Nós não podemos fazer escolha, elas exigem determinados alimentos, exigem determinados produtos, né? Uhum. Você precisa saber disso, porque a doença e a morte é a consequência da ignorância de tudo isso, né? Exatamente. Então, não adianta. Quando nós sentarmos a uma mesa para nos alimentar, nós temos que pensar em quê? Eu vou escolher meu alimento e dos meus filhos, das pessoas que eu amo, baseado em quê? É necessário, além de você ter informação do que é que você precisa, encontrar um sentido no que está fazendo também.
Porque a mudança, essa mudança de hábito é como a gente estava falando. A pessoa vai falar assim, bom, mas agora eu vou comer coisas que eu não gostava de comer, então preciso encontrar um sentido para isso. E ter a informação do que é que eu estou consumindo, que aquilo pode me fazer mal, o que é que efetivamente vai me fazer bem, e encontrar um sentido nisso, saber que eu estou fazendo isso pelo bem da minha saúde, pelo bem da saúde da minha família, saber que eu posso interferir inclusive na genética do meu corpo para poder mudar a história genética dos meus filhos, dos meus netos, com base nas mudanças que forem feitas. Pessoal, nós queremos fazer um resumo para vocês. O importante para nós, para mim, para vocês é bem-estar, saúde e felicidade. Para mim, para minha família, para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido. Então nós não podemos escolher muito dentro disso. Como atingir esse objetivo? Comendo bem, tendo todas essas informações que nós damos aqui, tratando da saúde, colocando no organismo aquilo que ele precisa, evitando aquilo que lhe faz mal. Primeiro você sabe disso, depois você tem que se preparar para isso, se educar para isso, se controlar para isso, ter um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Sensação, ter prazer. Não. É você ter saúde e proporcionar saúde a você e às pessoas que você ama. Partindo desse ponto, você então tem que escolher o melhor para você. Você tem que ser bem informado e tem que entender claramente tudo isso que nós falamos. Não é isso, Janine? Com certeza. A gente está tentando, colocar um pouco de o quanto que a gente precisa fazer no sentido de que eu preciso ter essa informação, ter o processo de conscientização, ter essa oportunidade de ter qualidade de vida. A gente se acostuma com o que é bom e o que é ruim. Eu sempre digo que a pessoa, quando chega ao excesso de peso e obesidade, ela perde essa qualidade de vida. Então, que possamos descobrir essa qualidade de vida, resgatar esses processos, de saúde, de bem-estar, como o Sr. Jacques colocou, e de que a família vai estar, presente aí em tudo e precisa também entrar no mesmo processo, mas além da família, do social, de mim, eu preciso encontrar esse sentido, um porquê estar fazendo isso, para que eu possa manter essas mudanças na minha vida. Se eu não tiver um porquê, um motivo muito forte, algo que seja de qualidade, eu não vou conseguir manter um novo padrão aí. A obesidade, portanto, não é um problema simplesmente estético. É um problema meu, da minha família e da sociedade. É uma responsabilidade que nós temos conosco e com o próximo. E temos realmente que tratar desse assunto de uma forma séria, clara e objetiva. É isso que nós vamos procurar fazer, então, nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas palestras. Se você e sua família sofrem com algum problema de sobrepeso e obesidade, nós temos um convite a fazer a você. No próximo dia 22 de setembro, nós teremos uma palestra aqui na clínica, uma palestra no nosso auditório principal, para receber você e sua família. Isso faz parte de uma campanha nacional de esclarecimento a todos esses problemas de obesidade que assolam o país. Então nós estamos querendo fazer o quê? Para que você venha nos conhecer, que você venha ter mais informação a respeito. Vamos falar sobre o que, Thalita, nessa palestra? Nesse dia nós vamos estar falando da relação, da importância da família, como ela interfere na questão das escolhas alimentares, como ela interfere nas decisões. E além disso, vamos ter várias ações também de verificação de pressão, pesagem, para identificar realmente o peso que você tem, que você deveria ter. E muito importante, a gente vai estar fazendo uma palestra de uma forma transdisciplinar, ou seja, vários profissionais de várias áreas vão estar explicando essa questão da obesidade, como ela é tão complexa e como é que a gente pode colocar no dia a dia para realmente tomar uma atitude e fazer uma mudança de verdade. Nós vamos então tentar levar para o público como resolver o problema da obesidade nele, na família, o sobrepeso principalmente. Pode sair daqui com uma outra noção básica, importantíssima com relação ao assunto, não é isso? Sim, a família é um núcleo de convívio importante. Portanto, esse convite, ele partiu de toda a equipe, de toda a clínica, justamente porque nós entendemos que a família é importante. Então, esse convite é para você conhecer
mais sobre obesidade, sobre o sobrepeso, e nós estamos aqui à sua disposição para colaborar com este entendimento. Além do mais, você pode também acessar o site clinicadeobesidade.com.br e fazer a sua inscrição e da sua família. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo.